Vamos lá então, galera, começando pela capa do livro, aqui, né? Vocês estão vendo aqui? As mitocôndrias, essas aqui, ó. Essa vermelha e rosa aqui e as azuis lá em cima. Beleza? Vamos lá. O que são as mitocôndrias, né? Muito importantes as mitocôndrias. Muito mesmo. Sabe? Vamos lá. As mitocôndrias são organelas, pequenas estruturas dentro da célula. Organelas, interprete organelas como pequenas partes, assim, digamos assim, dentro de uma célula. A célula da humana, né? Responsáveis por gerar energia. Ok? Gerar energia, sim, ela vai fazer basicamente todo o processo, tudo que o seu corpo faz vai precisar de mitocôndria, basicamente, ok? E olha aqui, ó, a célula, né? A célula tem a mitocôndria dentro dela, vai gerar o tecido, vai gerar o órgão, vai gerar o sistema e vai gerar o corpo humano, né? E claro, tem o osso também, tem a pele e outras coisas também do corpo humano, beleza? Mas vamos focar aqui, né? Basicamente isso, mitocôndrias, pequenas estruturas dentro das células, responsáveis por gerar energia. Matou essa primeira coisa aqui, né? Vamos continuar. São usinas de energia, como falei, né? Usinas de energia da célula, né? Como falei. Porque transforma os nutrientes que você consome, um ATP, os nutrientes que você consome, no caso, a alimentação, né? A base da alimentação. Em ATP, adenosina trifosfato. Vamos ver disso agora. Que literalmente é uma moeda de energia usada por quase todas as reações do corpo humano, né? Mais de 80%. Moeda de energia, né? E interprete isso no mundo que vivemos hoje, né? Na moeda. Vamos ver isso aqui, ó. Sem ATP, nada funciona, basicamente, né? Sem seus músculos, seu cérebro, seu coração, seu intestino, ou seja, está lascado. Você vai morrer. É como tentar ligar o celular sem bateria. Exatamente isso. Não, de jeito bom. Não tem como, né? Como elas funcionam, né? Aqui vem resumidas as etapas, né? Você come os alimentos, eles são quebrados em moléculas menores, né? Deixa eu até grifar aqui. Grifar com negrito. Cadê? Aí, ó. Eles são quebrados em moléculas menores. As moléculas entram na mitocôndria. Lá dentro vai ocorrer uma fosforilação oxidativa. Aqui, e onde vai liberar energia, né? ATP. E o ATP leva para a célula. Você tem energia para viver, né? Vamos ver isso aqui em detalhes, ok? Que é o ATP, né? Antes de demonstrarmos como ele é feito, vamos entender que essa tal de ATP, esse tal de ATP, né? O nome completo é adenosina trifosfato. Né? Bem simples. Adenosina é como se fosse, assim, imagina assim, né? A base da nossa moeda, né? Digamos assim, o ATP é a nossa moeda, a moeda de troca que vai permitir que nós realizemos determinados processos químicos no nosso corpo para que eles funcionem bem. Igual estava ali, o cérebro, o coração, o fígado, o intestino, etc. Beleza? E vai te precisar de uma moeda para fazer esses órgãos trabalharem direito, o corpo trabalhar direito. Interprete isso, uma moeda de papel, né? Um dinheiro, enfim. Hoje não tem mais dinheiro, quase nem isso, né? A maioria é só no dinheiro online mesmo, em bancos, enfim. Mas pensa nisso, né? Ele é a base, ele é o papel da moeda, adenosina. Adenosina é o papel da moeda. Vamos ver isso aqui em termos científicos também um pouquinho, tá? Ele é o papel da moeda. O tri significa o prefixo 3, né? Significa 3, né? Tri de 3. Adenosina trifosfato, porque tem 3 fosfatos, né? É o que dá o poder à moeda, né? Digamos assim. O fosfato é o que dá o poder à moeda. Tipo assim, o valor da moeda. Uma cédula de dinheiro, de papel, né? A adenosina é a cédula de dinheiro. O fosfato, ele é, digamos, o valor da moeda. O valor do dinheiro. Do dinheiro de papel. Ok? Seja ele 20, 50, 100 reais, 200 reais, entendeu? Seria mais isso. E ele é o que realmente vai dar o valor ali pra base, que seria o papel, entendeu? É o que dá poder moeda. Pense nesses fosfatos como os números da nota de dinheiro, como eu falei aqui. Esses fosfatos estão unidos por ligações químicas riquíssimas em energia. Fosfatos. Vamos ver isso aqui mais em detalhes daqui a pouco, tá? Mas são instáveis, né? Ou seja, com uma mola tensionada. Quando o ATP perde quando o ATP perde o fosfato, ele vira ADP, adenosina difosfato. Di é 2 e mono é 1, né? Então, esse aqui, ele vai liberar energia daí, né? Ele perde um fosfato e vai liberar energia. Beleza? Vamos continuar então. Então, o ATP é uma molécula de adenosina com 3 grupos de fosfatos ligados a ela. Uma molécula de adenosina. Molécula é basicamente conjunto de átomos. Tá? Isso entra na parte mais de química, que também eu não sou expert em química.
Eu odiava química na escola também. Era muito chato, muito chato. Né? Os professores também não ajudavam bastante. Não ajudava, nem um pouco, né? Não ajudava bastante. Essa é uma molécula, então, né? De adenosina com 3 fosfatos ligados a ela. Como falei, mas acontece quando um desses fosfatos se quebra, né? Essa quebra gera uma grande quantidade de energia que a célula, as nossas células usam para trabalhar, né? Para fazer o corpo funcionar. É como se você gastasse uma nota de 50 reais, digamos assim, né? 50 reais aqui, e recebesse a energia necessária para comprar algo. A energia veio daquela moeda, que é o ATP, né? Ok? A adenosina, né? Como falei, temos mais científicos agora. É a base nitrogenada, uma base nitrogenada usada no DNA e no RNA. RNA, essa prática mais genética, né? Faremos um vídeo disso depois, mas é mais complicadinho essa parte. Enfim, não vou entrar em detalhes, né? É tipo a letra do alfabeto da vida. Exatamente, ATCG. Acho que você já viu isso aqui, né? Tem até a transcrição também ali, das letrinhas, enfim. A gente vai ver isso depois. Isso é super importante para o código genético, o nosso código genético. A ribose, que é um açúcar de 5 carbonos. O carbono é o C, né? Acho que você sabe. O carbono aqui é a C, né? E ele que dá o suporte estrutural. Imagina um trilho de um trem que sustenta a base, né? Digamos assim, né? Que é a adenina, né? E também os fosfatos depois. É a ribose. É o açúcar, né? Ribose. Ok? E a adenina é uma base nitrogenada. Tipo, interprete isso como uma molécula, tá? Adenina é uma molécula. Assim, muito usado também no DNA e no RNA. A partir dessa forma, tá? Pra não confundir muito. Aqui não é um objetivo aqui dar termos científicos, mas para você entender um pouquinho a base, ok? Quando ADP perde fosfato, ele vira ADP, adenosina fosfato, ou seja, com 2 fosfatos. E se perde um, vira AMP, adenosina monofosfato, né? Que mono é 1. Né? Vamos lá, como o ATP é produzido, né? Existem 3 caminhos principais para produzir o ATP. Cada um deles é como uma fábrica diferente, que trabalha em situações diferentes. Exatamente isso, tipo uma fábrica, que ela é dividida em vários setores. Cada setor faz uma determinada coisa, beleza? Não tem muito mistério sobre isso daí. As 3 etapas da produção de ATP. A glicólise. Claro, eu pesquisei bastante isso aqui, né? E a maioria dos vídeos que eles fazem é extremamente científico, cara. Sabe? É extremamente tecnicista. E é muito chato. Porque eles citam 500 nomes diferentes. Nomes que você mal viu na sua vida. Uma ou duas vezes você ouviu falar na sua vida. E como se você fosse ali compreender com a maior facilidade do mundo. Mas não é assim. É complicado pra caramba. São vários termos ali, é uma parte de bioquímica. E bioquímica, assim, são poucas pessoas que sabem bioquímica com profundidade, conseguem explicar isso com profundidade. Também, para pensar, não faz o menor sentido você ficar decorando um monte desses nomes assim, só para entender esse processo da produção de ATP, cara. Eu vou te mostrar aqui daqui a pouco os nomes assim, mas é muito desnecessário, é totalmente desnecessário aprender isso aqui. Você aprender esses nomes assim, ficar decorando assim, na sua cabeça. Sinceramente. Se você entender a base ali, já tá excelente. Tá? Vamos lá, a glicólise, né? A quebra do açúcar. Onde acontece? No citoplasma da célula, fora da mitocôndria. E a mitocôndria ela fica dentro da célula do corpo humano. Ok? E ela também possui outras coisas também dentro da célula. Ok? Aí, por exemplo, o citoplasma. Ele fala aqui. Né? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui uma parte do site do Toda Matéria, né? É aqui, ó, o citoplasma. O citoplasma, digamos, esse líquido azul aqui, ó. Aí tem as outras partes do corpo, né? Tem um núcleo, tem um ribossomo ali. Tem a mitocôndria aqui, ó. Essa mitocôndria aqui parece uma linguicinha. Vesícula, dobra temporal da membrana celular, complexo de Golgi, centríolos, enfim. Tem toda essa parte aqui. E aqui tem, como eu falei, o citoplasma. Aqui, digamos, esse mar aqui dentro da célula. Ok? Essa parte de azul. Beleza? E acontece ali a glicólise. Okay? Imagina que você comeu um arroz, né? Rico em glicose. A glicose, que é um açúcar, ela vai ser quebrada em pedaços menores. Pedaços menores. E essa quebra gera um pouquinho de ATP, né? ADP, né? Adenosina trifosfato. E também produz piruvato, um pedacinho menor da glicólise. Olha aqui, ó. Glicólise, pyruvate, né? Pyruvate. Glicólise, aqui, ó. A etapa aqui é uma reação química, né? Vai acontecer ali. Vai quebrar ele, né? Vai virar 2. Ok?
É como se a glicólise fosse um tronco de uma árvore e a gente tivesse serrado ela em tábuas, né? Justamente para isso, para levar à fábrica, que seria a mitocôndria. Beleza? Então vai ocorrer aqui a glicólise nessa parte desse mar aqui, digamos assim, esse mar da célula, ok? E vai ser levado para a mitocôndria, aqui essa fábrica, a fábrica mitocôndria. O ciclo de Krebs, né? Esse aqui muita gente também explicou, ouvi vários vídeos assim, é só uma explicação extremamente técnica, cheia de nomes escrotos pra caramba, sabe? Totalmente desnecessário também, e que mais dificulta a compreensão do que facilita. Então, eu não vou ficar muito preso nisso daqui para não pirar a sua cabeça também. Porque nem eu entendi direito. Enfim, vamos continuar. E onde acontece? Dentro da mitocôndria, né? O ciclo de Krebs. Esse nome estranho é mais do que uma roda gigante é nada mais nada menos, né? Uma roda gigante da bioquímica. Vamos ver isso daqui, ó. O piruvato, né? Aquele pedacinho da glicólise entra nessa roda e vai sendo desmontado. Ok? Imagina uma roda gigante, né? E dentro da mitocôndria, o ciclo de Krebs, né? Aí o piruvato vai entrar lá e ele vai ser desmontado nessa roda. Nesse processo não se produz muito ATP ainda, mas se colhem elétrons energéticos. Não se produz muito ATP, mas produz. São pouquinhos, mas se produz. É tipo quando você precisa de energia muito rápido, assim, e você está fazendo um treino super pesado ali, você precisa de energia rápida, né? Aí você vai ativar, por exemplo, mas essa parte do ciclo de Krebs e a glicólise também produz um pouquinho de ATP, ok? Mas bem pouco mesmo, tá? Bem pouco, muito pouco, comparado ao processo final, ok? E nesse processo, né, não produz ATP, mas se colhem elétrons energéticos carregados, tipo baterias. Os elétrons, tipo baterias, lembra que os elétrons são negativos. Eu acho que você já viu isso em química, né? E futuramente, olha aqui, ó, esses elétrons vão ser usados na próxima etapa para fazer o ATP de verdade. Pensa no ciclo de Krebs que você está carregando a pilha com energia, que serão gastos na etapa final. A etapa aqui, ó, A3, cadeia transportadora de elétrons. Beleza? Exatamente isso. Imagina essa etapa de ciclo de Krebs como uma produção de energia na bateria. Ok? Para ser usada na etapa 3. Beleza? Com esses elétrons e o piruvato. E ainda com a condicionamento da mitocôndria, etapa 3, né? As pilhas carregadas, os elétrons, eles vão passar por uma esteira rolante cheia de engrenagens dentro da mitocôndria. Uma esteira rolante, lembra a roda gigante, né? Durante esse processo, a energia dos elétrons é usada, a energia dos elétrons aqui, né? Para bombear os prótons e depois fazer esses prótons passarem por uma turbina, né? Ou seja, os elétrons eles vão se combinar com os prótons, né? Já que são positivo e negativo, ok? E depois fazer esses prótons passarem por uma turbina chamada ATP sintase, ok? Não é síntese, síntese, é sintase, tá? O que seria a ATP sintase, né? A enzima turbina, né? Que gira com os prótons e junta um ADP mais fosfato, que vira a adenosina trisfosfato, né? A enzima basicamente é tipo uma proteína que o nosso corpo usa para fazer as reações químicas com mais velocidade e mais eficiência, ok? Entendendo dessa forma, assim, bem rapidamente, assim, vamos fazer um específico disso, mas basicamente isso aqui para você entender essa parte, ok? E justamente por isso a enzima turbina, que gira com os prótons, ela vai girar os prótons, né? Como eu falei, os prótons vão passar por uma turbina, ela vai girar os prótons e vai juntar junto com o ADP, que vai fazer a adenosina difosfato, mais o fosfato vai fazer a adenosina trisfosfato. E nesse processo de gira mais ou menos 30 e poucos, mais ou menos, a ATP, ok? Pro nosso corpo. Beleza? E é mais isso mesmo, ok? Entenda dessa forma, assim, bem simplesinho, assim. Não é a necessidade de a gente memorizar 45 milhões de nomes diferentes. Totalmente idiota isso, desnecessário. Olha que é o ciclo de Krebs, né? Aí tem todo esse processo aqui, ó. Nitrato, depois ele vira gás carbônico, NDA, NAD, né? Cheio de nome aqui, ó. Não é muito a pena memorizar tudo isso aqui, não. É meio inútil, sabe? Vamos continuar, então. Essa turbina, né, gira e fabrica muito ATP, né? Tipo 28 a 34, como falei literalmente. Que é o grosso da energia. Né? Imagine um parque de diversões, né? Você sobe as crianças na montanha russa, que são os elétrons. Né? Quando eles descem gritando, tirando energia, né? A catraca gira e gera o ATP. Gera o ATP. Seria mais isso mesmo. Ok? Bem simplesinho isso aqui. Basicamente isso vai acontecer com a produção de ATP. E ó, o oxigênio também, vamos falar sobre ele.
No fim da cadeia, alguém precisa pegar os elétrons que sobraram. Vai ser oxigênio, né? Ele se recebe em forma de água. Né? Exatamente isso, vai sobrar oxigênio ali, né? Perdão. Os elétrons vão sobrar elétrons, né? E vai entrar o oxigênio nessa parada, o ar que você respira, ok? E ele se recebe em forma água, né? O H2O, ok? Sem oxigênio, essa esteira trava e o ATP para de ser fabricado, porque por isso a gente morre sem ficar sem respirar muito tempo, né? Sem muito tempo. Alguns minutos você já vai morrer, né? Enfim. O que acontece com esses elétrons no final da esteira, né? Eles não podem ficar soltos, porque um elétron solto é como um lixo tóxico numa fábrica. Se acumular para tudo, dá pane e trava geral. Então a célula precisa de alguém para receber esse elétron no final, que vai ser o oxigênio, né? Né? Oxigênio. O que você respira agora. Né? Quando ele entra no seu corpo, ele vai direto para essa fábrica mitocondrial, da mitocôndria, e lá, na linha de montagem, ele abraça o elétron junto com o hidrogênio, formando o H2O, água, né? Sem oxigênio, os elétrons impactam a esteira, trava tudo e já era. Lascou. Na prática, assim, ó, quando você corre muito, não é corre, né? Se o corpo não consegue mandar oxigênio suficiente para as células, o que acontece? A esteira para, né? Aí a célula entra no modo emergência, que é a fermentação. Não vamos falar sobre isso agora, tá? Que ela começa a produzir energia sem oxigênio. Energia sem oxigênio. Só que isso gera pouco ATP, como está escrito aqui, e produz ácido lático. Vamos ver sobre o ácido lático aqui agora, tá? Que causa aquela sensação de queimação nos músculos. E durante a pausa, né, dos treinos, respirar profundamente ajuda a trazer oxigênio para o corpo, né? Esse oxigênio vai reativar a produção eficiente de ATP, limpar o ácido lático acumulado, transformando ele em piruvato. Lembra que o piruvato é importante para esse processo todo, né? Uma substância que pode voltar a ser usada como energia, como falei, e acelerar a recuperação e reduzir a sensação de queimação e fadiga. Bom, então, para finalizar aqui, tem a parte da acelerar a recuperação e reduzir a relação de queimação e fadiga, que a parte de respirar profundamente, né? O oxigênio ajuda nesse processo de ATP, né? Finalizando essa parte aqui, ok? Ou seja, respirar bem durante as pausas acelera a sua recuperação muscular energética, né? Vai até fazer seu rendimento melhorar no próximo round do treino. Excelente, né? Vamos continuar então sobre o ácido lático, né? Vamos aqui, né? Ali em cima, o ácido lático, ok? Elevação de uma substância que o corpo produz quando está sem oxigênio suficiente para fazer energia de forma ideal. Não tem nada dessa forma, tá? Porque, como falei, eu não vou ficar complicando os termos aqui para você, para você pensar que eu sou nerdão, né? Nada disso. Não é necessário. A maioria dos termos aqui não é necessário você decore, porque você vai pegando com o tempo. Principalmente se você é da área, se você não é da área, assim, da área de saúde, né, não estuda bastante sobre isso, também não tem problema nenhum você não saber os nomes, ok? Vamos lá. É um tipo plano B, né, do corpo, para não te deixar na mão. Totalmente isso. Quando não tem oxigênio, vai usar o ácido lático ali, que é uma substância, né, no corpo. Vamos ver mais sobre isso, né? Quando a glicose surge, quando a glicose é quebrada, a glicólise, né? É um pouquinho. Nossa, mudou o acento, né? Agora que eu vi. Glicólise, glicose. Né? O acento e o L ali, enfim. Quando a glicose é quebrada, aquela primeira etapa que nós vimos. Então, essa glicólise aqui, ela vai se quebrar e virar piruvato, né? Assim como nós vimos nos primeiros minutos do vídeo. E se tiver oxigênio, o piruvato vai para a mitocôndria e vai virar energia. Né? Agora, se não tiver energia, não tiver oxigênio, o piruvato vira ácido lático no citoplasma. Lembra o citoplasma, né? Mostrei para vocês agora há pouco. Né? E esse ácido lático se acumula nos músculos, alterando o pH, né? Deixando mais ácido. Eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos futuramente, vídeos mais técnicos. Né? Porque também não é um assunto que eu domino 100%. Ok? O que causa, né? Aquela sensação de queimação nos músculos durante o esforço. Terço, né? Uma leve perda da força, em treinos muito puxados até câmeras ou fadiga precoce. Então, um ácido lático, mais um ácido lático não é um vilão, né? Como tá aqui, ó. Ele ajuda você a continuar se movendo mesmo sem oxigênio. Bom, então é que você pare e respira um pouco, né, cara? Porque, pelo amor, né? Seja idiota também. E mais, né? Ele é reversível. Quando o oxigênio volta, quando você respira, né? O corpo recicla o ácido lático e pode usar como fonte de energia. Muito legal, né? Muito legal. Então, dar uma pausa aí é sempre bom, né? Não só no treino também, mas na hora de você fazer as tarefas do dia a dia, principalmente tarefas de trabalho e tarefas de estudo, que são muito
complexos na maioria das vezes, né? Os assuntos o mundo de hoje quer que você fique 1 milhão de horas estudando. E justamente por causa disso, né? A gente acaba estudando, trabalhando demais, sem dar umas pausas ali, é essencial dar pausas, né? Inclusive eu falei isso no meu e-book também, aquele e-book dos 12 hábitos para regular seu ciclo circadiano, regular o estresse e melhorar o sono com a alimentação também, enfim, a saúde também. E fala tudo isso sobre no e-book, então vai lá, vai achar o e-book aqui na descrição, tá? Vamos lá então. Essas incríveis sobre TP, para a gente ver aqui, ó. Muito legal. A produção de TP é constante até quando dormimos. Interessante isso, né? Mesmo deitado sonhando, o corpo nunca parou de produzir ATP. Coração batendo, pulmão funcionando, cérebro sonhando, né? Tudo isso precisa de energia, né? Ele trabalha 24 horas no nosso corpo, literalmente. Até no sono, né? Principalmente no sono. No sono REM ali. Tem uma fase muito forte de ativação do cérebro, né? Não que as outras não tenham, né? Mas, enfim. A gente já vê sobre isso também na fisiologia do sono, ok? 2, dura poucos segundos no corpo, né? O ATP. Nosso corpo não armazena ATP em grande quantidade, né? A gente tem energia no corpo para durar só alguns segundos. Por isso o corpo precisa produzir ATP o tempo todo. Ou seja, produzindo ATP o tempo todo, a gente produz muito ATP. Sabe qual a média, mais ou menos, de ATP que a gente produz por dia, cara? Dá mais ou menos ali de 70 quilos para cima. É muita coisa, cara. É muita coisa, sabe? Mas é super interessante nisso. Sem uma mitocôndria saudável, a gente tá fudido, cara. Tá fudido. Não tem nem o que falar. E não é só da glicose que vive o ATP. Gordura e proteína também produzem, né? Em jejum, né? Gorduras são quebradas no ácidos graxos, né? A gente vai falar sobre isso depois. E entra no ciclo de Krebs, né? Aquele ciclo de Krebs que a gente acabou de ver. E pode passar por um caminho especial, a beta-oxidação. Elas geram muito mais ATP que a glicose, mas é um processo mais demorado, né? É tipo, nessa analogia aqui, né? Como esquentar a linha grossa, demora mais para acender, mas esquenta por mais tempo, né? Por isso que muitas pessoas falam assim, e até alguns autores também, a Maíra Soliani e o Dr. Bracati, ele fala, quando você faz jejum, você tem mais energia. Principalmente ali, depois dos 2 primeiros dias, dos 3 primeiros dias, você praticamente nem sente mais fome e vai indo. A não ser que, claro, você tem que ter uma alimentação decente, pelo menos, né, cara? E ter uma rotina saudável. Né? E não treinar extremamente pesado também. Em jejuns prolongados. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois também. Já que no livro também fala sobre isso. Vou trazer aqui alguns ótimos tutores para vocês acompanharem nas redes aí também, que eu recomendo bastante. Ok. Mas é basicamente isso, né? Então a gordura, ela gera mais energia, só que demora mais. Mais trabalhoso. Enfim, vamos continuar. Bem interessante isso, né? As proteínas também viram energia, mas só quando o corpo precisa. Antes elas são quebradas em aminoácidos, pequenas partes, né? São em piruvato ou em outros intermediários. E aqui a analogia é como queimar os móveis da casa, né? E a analogia aqui, né? É como queimar os móveis da casa quando falta gás. Dá energia, mas não é o ideal. Exatamente isso, né? As proteínas. Essa parte das proteínas, ok? Ou seja, as gorduras, a glicose, a glicose, né? São os modos mais usados, né? Os substâncias mais usadas, assim. Eu até pegar sem tudo, até pensando, né? Pensar, lembrar, tocar flauta, no caso, meu exemplo, né? Andar, dirigir, tudo isso gasta ATP, né? Muito. O cérebro sozinho gasta cerca de 20% da energia do corpo, ou até mais, um pouquinho, né? Mesmo pesando só 2% do peso total, né? Ele é muito importante, né? Tem nem o que falar. E como o corpo libera CO2, né? Gás carbônico, no caso, na parte da produção de ATP. Porque ele não tem utilidade depois de gerar energia. Se você ficar acumulando, ele vira toxina no sangue, deixando ele ácido demais, né? O sangue, né? Então o corpo expele esse gás pela respiração. Quando você respira, né? Basicamente. Você solta o CO2 quando expira, né? Expira, né? Expira e respira. O oxigênio que você inspira entra para pegar os elétrons, né? Como falei. E o CO2 sai, né? Como estado da quebra da glicólise. Glicólise. Glicose, né? Melhor falando. É tipo uma troca de gases constante, né? Entre oxigênio. Entra oxigênio e sai gás carbônico. Quando é glicólise. Nossa, tô confundindo tudo essa bagaça. Ou gordura ou proteína, né? Também, como nós vimos, está sendo desmontada, vai gerar energia, ATP. Parte dela vira energia útil,
né, dessa glicose. E outra parte vai pro lixo gasoso, que é o gás carbônico, né? Então a gente vai expelir o gás carbônico, resumidamente aqui, ok? E é mais isso. E aqui, ó, tá uma primeira imagem feita por uma IA, né? Pelo coisa, cadê, ó? E o Sora, o Sora, coloquei no Sora, né? Mas representa também, né? Os carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas. Isso aqui não tem nome. Cuidado, não tem nome. Mas entra aqui na mitocôndria e vai ali fazer todo o processo, né? E aqui na anatomia da célula, cadê, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. O citoplasma aqui, ó. Esse amarelinho. É tipo um líquido, digamos assim, né? Onde ficam todos. Onde sobre ele ficam todas as partes aqui. Okay? E aqui a gente tem a mitocôndria. Aqui, parece uma salsicha, né? Pepino. Tá doido. E o ATP como moeda celular, né? Agora, para finalizar aqui, né? Imagine o seguinte, né? O corpo é um país, né? Um país. Cada célula é uma cidade. Então tem bilhões de cidades. Milhões de cidades. E que circula dentro da cidade para que as coisas funcionem direitinho, né? O ATP, né? Exatamente o ATP. Assim como o dinheiro permite comprar comida, pagar luz, construir casas, o ATP permite a célula fazer tudo o que precisa. Todas essas etapas aqui, nós precisamos para sobreviver, né? E é isso. Realmente o ATP é essencial, ele é tipo dinheiro no mundo de hoje. Você não pode ficar sem dinheiro, senão você tá lascado, cara. O ATP seria a mesma coisa hoje, né? Sem ATP nada funciona. Né? Como o conforto destrói as mitocôndrias, agora vamos entrar mais na parte do título, né? E o que tem a ver com os órgãos, então, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Né? Os músculos. Se as mitocôndrias falham nos músculos, né? Você sente fadiga com qualquer esforço, perda da força e resistência, fica com dores musculares, né? O músculo começa a atrofiar, né? O catabolismo. Tem catabolismo e anabolismo, que faz parte do metabolismo, a gente vai ver isso mais pra frente, ok? Isso acontece em várias síndromes de fadiga, fibromialgia, que tem vida sedentária, né? Resumindo, treine seus músculos todos os dias, literalmente. Cérebro. Seu cérebro fica com muitas conexões, né? Ou brain fog. Tá, isso também pode ser causado por outras coisas também. Dependendo, ok? Tem falhas da memória. Diminui a atenção, velocidade de raciocínio, maior risco de ansiedade, depressão e Alzheimer, né? Etc. O corpo consegue consumir cerca de 20% de energia, mesmo pesando 2, já falei isso aqui, né? Ele é tipo um sinal de TV fraco, né? Mais travando, som falhando, e você perdidinho. Realmente, cara. Porque mitocôndria é extremamente importante. Coração, né? Vamos falar do coração. Diminuição da força do bombeamento, batimentos mais fracos e irregulares, maior risco de insuficiência cardíaca, diabéticos, idosos sedentários, pessoas com hipertensão não controlada. Fígado, importante. Como de gordura no fígado, esteatose hepática. A doutora falou bastante sobre isso. Nossa, bastante mesmo. Diminuição da capacidade de desintoxicação. Inflamação hepática também. E fadiga geral. Também causa isso. Insistência insulina aqui, ó. Isso aqui é muito importante, a gente já vê isso aqui no livro. Vamos continuar então. E o corpo como um todo, se a mitocôndria está em colapso, você pode experimentar cansaço inexplicável, tolerância a exercícios físicos, inflamação crônica silenciosa, envelhecimento precoce, etc. Isso é grande. E se isso durar muito tempo, aí o risco dessas crônicas vão instalando, solteiramente, né? E ela fala sobre isso, né? Ó, o braço da jiboia aqui, ó. Braço da jiboia. O que é braço da jiboia? É porque justamente porque a jiboia, ela vai se enrolando na vítima aos poucos. Ela não mata a pessoa de uma vez só. Ela vai se enrolando aos poucos e quando você já... Daqui a um tempo, quando você percebeu, ela já tá apertando a vítima assim pra executar, né? Pra ela se alimentar. Entendeu? Aí seria a mesma coisa as doenças. As doenças, elas se instalam aos poucos e conforme os anos, né? Décadas, geralmente, também. Mas dependendo do tipo de estilo de vida da pessoa, um mês ela já tá tudo fodido. Por exemplo, se você dormir um dia mal, cara, um dia mal você já tá destruído no dia seguinte. Dormir uma semana, um mês. Então é complicado. E sem falar dos ultrapassados também. Tem um doutor, não lembro o nome dele agora, eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Que ele fez, acho que ele fez um experimento, né? Nele mesmo.
Ele comeu ultraprocessados durante um mês, mais ou menos. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, achei a notícia. Achei a notícia do BBC. Né? What happened when I ate ultra-processed food for a month? O que acontece quando eu como ultraprocessados, né? Por um mês? Aqui é o Dr. Chris Van Duckelen. Desafiou ele mesmo a comer uma dieta feita por a maioria de comidas ultraprocessadas por um mês, né? Olha que delícia. Delícia. Delícia nada, né? Enfim. Tem muitos artigos legais aqui. E vlogs da BBC. Eu vou trazer também bastante conteúdo da BBC aqui pra vocês. Que é bem interessante essas coisas que traz aqui. I felt 10 years older. Eu me senti 10 anos mais velho. Apenas com um mês comendo ultraprocessados. Imagine quem faz isso a vida inteira. A pessoa tem 300 anos de idade. Olha. Olha isso. Aqui já tem outra coisa, né? Aqui eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui também, porque é muito importante esse tema, cara. Extremamente importante esse tema aqui. Dos ultraprocessados que estão muito presentes no dia a dia, né? Enfim, é bem curtinha essa entrevista aqui. Nós vamos falar dela em outro vídeo futuramente, tá? Vamos lá então. Isso pode ter origem silenciosa em mitocôndrias disfuncionais. Né? É como se o corpo estivesse viver com bateria quase descarregada. Ele até consegue por um tempo, mas depois colapsa. Né? E como melhorar a saúde da mitocôndria? Dicas práticas, né? Bem rapidinho. Exercício físico, como falei, simula a biogênese mitocondrial, nascimento de mitocôndrias, e não só biogênese mitocondrial, mas biogênese de neurônios também. Ok? Seus neurônios vão ficar mais fortes e vão crescer também. Suas sinapses vão ficar melhores e você vai ser uma pessoa muito melhor. Né? Além de liberar também neurotransmissores, etc, etc. Eu já fiz vídeo sobre isso, mas vou fazer mais alguns depois. Tá? Jejum intermitente. Né? Ativa genes ligados à longevidade, melhora a eficiência das mitocôndrias. Né? É só você dar um Google aqui, do coisa. Qual é o nome dele? Walter Longo aqui, ó. Biogerontologista e biólogo celular italo-americano. Aqui, ó, ele fala muito sobre isso, né? O livro dele aqui. Eu vou também falar sobre o livro dele. The Longevity Diet. Aqui, Longevity Diet. Esse livro dele aqui. El ayuno contra el câncer. O jejum contra o câncer. Fasting and longevity. Nourish the body for a long and healthy life. Jejum e longevidade, né? Interessante. Esses livros aqui dele são muito bons, né? Então, vou trazer aqui do canal futuramente. Tá puta. Aqui, ó. O L, notícias aqui, ó. Isso foi especialista de jejum. Ele cortou 5 alimentos tóxicos para viver até os 130 anos. A Maria Soriano também, ela já foi lá nos Estados Unidos. Num congresso onde ele tava lá. E, enfim. Bem interessante o conteúdo dele, cara. Eu recomendo bastante que vocês acompanhem. Tem vários podcasts. Eu acho que ele já fez podcast com a Patrick. Deixa eu ver aqui, ó. Sinceramente, tem até português aqui, ó. Não, foda, meu cooperativo, caralho. Pelo Jeffrey Scientist Reviews the Optimal Diet. É inglês, mas alguns tem eles dublado e dá pra você colocar a legenda em português também, se você não sabe inglês. Mas aprenda inglês, cara. Pelo amor, aprenda inglês. Estamos no século XXI, século da informação. Ok? Mas é muito interessante o conteúdo desse cara. Ele é referência mundial em longevidade e alimentação. Super recomendo. Vamos continuar então. Né? E através do jejum, né? Justamente por isso. E sono profundo e restaurador. Né? Também é durante o sono que as mitocôndrias se regeneram e se limpam. O sono é o principal deles. O sono literalmente é a principal coisa que você faz pra sua saúde. Não tenho a menor dúvida disso. Justamente porque ele interfere em todas as outras. Todas as outras, né? Isso não é muito falado no Brasil. Não é muito falado no Brasil. Eles falam, tem um sono bom, alimentação boa, mas não enfatizam essa questão do sono. E eu vou ficar aqui no canal justamente por isso. Vou enfatizar isso pra vocês, que o sono é a etapa mais importante que você faz pra sua saúde. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos falar sobre isso mais futuramente, ok? Exposição ao frio e ao calor, hormese, melhora a resiliência celular, a função mitocondrial, se submeter ao desconforto, evitar excesso de açúcar, óleo vegetais, refinados e comida ultraprocessada, incluir antioxidante natural na dieta,
frutas vermelhas, açafrão, vegetais, verdes escuros, excelente, né? Suplementação também, né? Fala aqui, ó, né? Alguns nem precisam de uma nutrição médica, como, por exemplo, geralmente, né? A maioria das vezes, ok? Principalmente se tiver uma saúde boa, como o whey e a creatina, que são comprovados, né? Cientificamente que fazem muito bem à saúde, né? Enfim, tem da Growth, a marca da Growth, a marca da Max Titanium, são super recomendados aí no mercado, ok? A curiosidade, as mitocôndrias têm DNA próprio, diferente do DNA do núcleo da célula. Olha que da hora, né? Esse DNA é dado só da mãe, só da mãe. Ou seja, todas as mitocôndrias vêm de sua mãe. Então, por isso que é importante a boa, um bom cuidado com a saúde durante a maternidade. Essa parte da, da gestação, na verdade, né? Melhor dizendo. É super importante isso, porque o bebê não tem culpa nenhuma, mas ele pode nascer com algum problema, se a mãe não cuidar dela mesma. Então, isso é alçada mesmo. Enfim. É como se dentro de você houvesse uma linhagem materna genética que atravessa gerações. Exatamente. Exatamente. As células humanas, mitocôndrias e seu DNA. As células humanas e seu DNA são elas quase simplesmente da mãe através do óvulo. Né? Isso ocorre porque durante a fertilização, a junção ali do espermatozoide com o óvulo, as mitocôndrias dos espermatozoides são geralmente degradadas, coitadas dos espermas. Enquanto os óvulos são preservados e passados para a célula ovo. E vai dando todo o processo de reprodução humana, né? Que vai gerar ali o feto no coisa da mãe, né? Enfim, só uma curiosidade aqui. Vamos agora ao título, né? A ciência do desconforto. Eu não deixei o artigo que eu ia deixar aqui. Menina, esse aqui, ó. Na verdade, esse aqui. Esse aqui é pra vir ali, cara. Aqui, ó. Peraí, ó. Eu acho que dá. Faz parte do coisa, né? Esse artigo que ele fala sobre como o nosso pensamento ele é afetado até pela mitocôndria. É bem interessante isso aqui. Enfim, ele fala da importância da luz solar, né? E da escuridão para isso, né? E resumindo, o ciclo circadiano ele fala sobre aqui. E eu já falei que o ciclo circadiano é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer para você. Na verdade, eu acho que é a mais importante, sinceramente. E porque ele vai ser a base de tudo as outras coisas que você vai fazer para sua saúde. Enfim. E é isso, ok? Recomendo vocês verem depois. Só para traduzir para o português mesmo, tá? Senão a gente fica muito tempo aqui. Título do livro é A Ciência do Desconforto. Ela te entrega que o livro vai fazer o leitor tirar da zona de conforto, mas com base científica, né? O Pedro Calabresa ele fala uma coisa muito engraçada. O Pedro Calabresa, aquele neurocientista aqui, ó. Calabresa aqui, ó. Tem até um vídeo que fala sobre cansado, é por isso que você vive cansado. Cadê, ó? Esse cara aqui, né? Ele fala uma coisa bem engraçada. Ele fala que não é a zona de conforto que as pessoas estão. Elas estão na zona de acomodação. As pessoas estão acomodadas em algo. É interessante isso, porque acomodadas é diferente de confortável. Tipo assim, você pode estar acomodado em um lugar, só que você não está confortável. Justamente por isso, porque a zona de conforto ele fala assim, né? A pessoa, você está com um problema financeiro, você está com um problema de saúde, você está com um problema no relacionamento. Você não está na zona de conforto, porque isso não é confortável. Você está na zona de acomodação. E você não quer sair daí. Porque é custoso mudar pra você, né? A não ser. E tem outra coisa também, né? Aquela questão. Que a pessoa. O Paulo Vieira fala muito sobre isso. Eu vou fazer um vídeo sobre. Alguns vídeos sobre o livro do Paulo Vieira, muito interessante. Que fala de consciência. Né? A pessoa não tem. A pessoa ela não muda por causa que ela não tem consciência. E pra você mudar, ele fala que tem três passos. Tem a questão. Você tem que sentir dor pra você mudar. Isso realmente. Né? Ou você tem que se educar intelectualmente, assim como a escola tenta fazer para você, mas acaba mais frustrando as pessoas do que ajudando. E outra é a educação emocional. Né? A educação emocional, que o Pedro Calabret também fala sobre inteligência emocional, que é muito importante no mundo de hoje, né? Inteligência emocional é soft skills, né? Basicamente, hard skills, seria umas coisas. E o terceiro que seria a dor, né? E o Paulo Vieira fala. A dor ou benefício também, eu posso encaixar o benefício aí, a dor ou benefício. Você muda por dor ou benefício, né? Você vê algo que vale muito e você vai atrás, né? Tipo assim, imagine e fala, tem um tesouro numa ilha escondida em tal lugar, né? Tem bilhões de reais, assim, sabe? Aí a pessoa, provavelmente ela vai lá, talvez, se ela for, se ela tiver numa condição péssima de vida, provavelmente ela vai lá, mesmo sendo perigoso, mesmo sendo um lugar desconhecido, porque elas são movidas por algo muito grande,
né, o benefício daquele dinheiro, digamos, do tesouro. Agora, por exemplo, ou também pode ser dor, né? Pode ser a dor também. A pessoa está numa pobreza extrema e ela precisa de dinheiro urgentemente. E ela quer sanar essa dor dela. Sair dessa zona de acomodação, né? Como o Pedro Calabres fala. Aí ela vai lá buscar o tesouro. Faz sentido, né? Faz sentido. Bem interessante. Vamos continuar então aqui, tá? A ciência, né? Ciência do desconforto. Ciência, o que é a palavra ciência quer dizer, né? É o estudo sistemático da realidade. O estudo sistemático da realidade, basicamente, é um estudo que... O estudo da realidade, né? Ele vai ter observação, testes, experimentos, dados e lógica. Exatamente, para você provar determinada coisa, né? Determinada teoria, ok? Quando colocamos a palavra ciência no título, isso traz peso. A autora não está falando em achismo ou opinião pessoal. Apesar de ela colocar histórias pessoais no livro dela, ela não está falando que aquelas coisas não são validadas cientificamente, ok? Ela está dizendo que o desconforto tem embasamento científico, que existem estudos e teorias por trás disso. Exatamente. O desconforto, as coisas que fazem que são desconfortáveis, ela tem embasamento científico e faz com que você evolua a sua saúde e a sua evolução autopessoal, ok? Por isso o nome do canal, Saúde e Autodesenvolvimento, beleza? A mensagem aqui é, porque uma coisa está alinhada com a outra, ok? Não é só o desconforto que pode parecer bem. Não é só que o desconforto parece fazer bem. Ele faz bem de verdade. E temos provas disso, né? Exatamente, o desconforto é excelente, né? Muita gente, justamente porque essa mentalidade, né? Principalmente alguns pais protetores, assim, eles dizem assim, né? Eu não quero que meu filho passe por isso. Aconteceu isso comigo. Na minha infância, foi muito protegido, assim, na minha infância. Então aqui hoje eu tenho dificuldade por fazer muita coisa. Okay? Mas seria mais isso, você tem que chegar desde cedo, eu acredito, desde cedo uma criança um desconforto. Né? Porque quanto mais ela envelhece, mais difícil de mudar. Eu só mudei por causa do professor Rafael Silva, eu já falei sobre isso. Eu só mudei por causa dele. Porque eu descobri o universo da história. Porque a história misturava muitas coisas que eu gostava da infância. Por exemplo, jogo de luta. Né? Eu coloquei isso até naquele e-book que estou fazendo de saúde e longevidade também. E eu só mudei por isso. Né? Foi um benefício que eu enxerguei. Foi um caso do benefício. Não foi porque eu me senti burro aí eu resolvi estudar. Eu vi quanto é gostoso estudar. Uma coisa que você gosta, por exemplo, de história, que eu amo história. Adoro história. A disciplina de história, né? E daí eu fui vendo que estudar me fazia bem. E eu fui começando a estudar outras coisas, porque eu percebi que eu precisava estudar outras coisas. E eu vi quando aquele me fazia bem. Me liberava tanto a dopamina quanto comer um cheeseburger ou jogar videogame. E agora eu estou viciado em estudar. Ainda bem, né? Ainda bem. Vamos lá. E eu nunca mais vou parar com isso. Enfim. Quanto mais cedo você mudar, melhor vai ser. Incentive seus filhos sempre a isso. Incentive seus filhos a ficarem no desconforto o máximo possível. Tá? É complicado, né? É complicado, mas é necessário. Exemplos científicos. O corpo melhora com jejum intermitente, estresse leve, mas melhora o metabolismo. Estresse leve não, estresse pesado, cara. Eu acho jejum chato pra caramba. Muito chato fazer jejum. Mas é fácil, né? Precisa fazer. Precisa fazer. Melhora o metabolismo. Metabolismo melhora a saúde das suas mitocôndrias, melhora o seu humor, melhora o seu cérebro neurologicamente, te prevenindo de doenças, né? Melhora o seu intestino, jejum intermitente. É excelente. Excelente, não tem que reclamar de jejum intermitente. Tem muita gente que cai no pau em cima disso, mas não tem necessidade, tá? A não ser que você tenha condições muito precárias de saúde, né, vários problemas assim, mas você precisava de um acompanhamento nutricional ou médico, né? Mas, assim, quase qualquer pessoa, assim, pode iniciar o jejum intermitente na rotina diária dela, que ela não vai ter problemas, muito pelo contrário, ok? O cérebro se adapta com o exercício físico, né? Desconforto, crescimento de novas conexões. E hoje, por exemplo, eu não consigo ficar um dia sem treinar. Um dia sem treinar, eu já me sinto mal. Um dia sem tomar sol, eu já me sinto mal. Um dia sem dormindo mal, eu já me sinto mal. Né? Isso tem muito a ver com motivação. Né? Não lembro quem falou isso. Lembrei, foi do Calbres também. Ele fez um estudo assim. Ele não, perdão. Ele comentou de um estudo feito nos Estados Unidos. A Maíra Soliani também fez isso. Maíra Soliani também fez isso. Vou falar da Maíra. A Maíra disse que um grupo de camareiras, né? Acho que assim, aquelas mulheres que organizam o hotel, por exemplo, elas faziam muito serviço físico. Arrumar a cama, limpar o banheiro, o chuveiro, etc, etc, sabe? E daí, essas mulheres faziam muito mais atividade física do que as pessoas normais. Atividade física é diferente de exercício físico. Exercício físico é com foco específico em determinada parte do corpo. É aquele exercício planejado que você faz, sabe?
de erguer um peso assim, de treinar costas, treinar a panturrilha, etc. Agora, atividade física é quando você faz uma atividade normal mesmo, tipo caminhar. Você caminha pela sua casa, atividade física. Você vai lavando louça, você vai limpando tal coisa, é uma atividade física. Entendeu? E essas mulheres faziam atividades físicas muito grande, muitas horas, muitas horas. E daí foi dito para elas que elas faziam muito mais atividade física que a maioria das pessoas. E dividiram ela em 2 grupos. Um grupo que teve uma palestra, uma aula, né, digamos assim, sobre os benefícios da atividade física. E outro grupo que não teve. O grupo que teve a aula sobre benefícios da atividade física, elas tiveram menor percentual de gordura, emagreceram, tá? Elas tiveram maior atividade cognitiva, justamente porque elas souberam daquilo, que elas estavam fazendo, era extremamente essencial para a saúde, muito bom, né? E elas tiveram outros benefícios também, como melhorar da mitocôndria, cara, é claro. Outros benefícios também do exercício físico, ok? Ou seja, você saber que algo faz bem para você e você fazer aquilo, exercício físico, geralmente vai te trazer um resultado melhor, tá? Isso realmente. Porque as minhas ações que eu tomo no dia a dia são baseadas em motivação. Motivação, motivo para ação. Por que eu estudo várias coisas assim? Por que eu não evito o máximo ultraprocessados, né? Justamente por isso, porque eu tenho um motivo para aquilo. Eu sei exatamente o que aquilo vai causar em mim, o que vai trazer-me de dor e o que vai me trazer de benefício, ok? Por isso que eu mudo minhas ações e eu sempre ando pensando assim sobre as minhas atitudes diárias, ok? E faça isso também para você. Faça isso também para você, ok? Vamos lá. O sistema imune se fortalece com exposição ao frio e ao calor, né? A sauna, o banho gelado. Isso é difícil, cara. Isso é muito difícil fazer. Exposição, banho gelado. Ai, nossa. Sinceramente. Eu prefiro fazer 5 horas de exercícios físicos seguidos do que fazer um banho gelado. Sinceramente. Tomar um banho gelado. Dormir pouco ou mal por conforto, né? Netflix até tarde, preguiça de levantar, gera doenças metabólicas. Realmente, né? E não só isso, gente. Tem aquela parte, um corte que o Wesley fez com o Lincoln, né? Lá, o Lincoln Menda, né? Lá no podcast do Inteligência Limitada. Que ele falou que mesmo você indo pra academia, você é sedentário, provavelmente. Porque a pessoa vai na academia, de manhã, por exemplo, né? Alguns até acordam 5 horas da manhã, por aí. Enfim, mesmo no frio. E elas fazem lá o treino dela, voltam pra casa, de carro, tá? De carro. Não faz pouco cardio, provavelmente. Ou talvez faz cardio lá na academia, né? E daí, o que acontece? Elas ficam sentadas o dia inteiro no trabalho ou em casa. A maioria do tempo sentada. É muito ruim isso. E você praticamente pode ser considerado um sedentário se você fizer isso. Então, faça breaks de exercise. Breaks de exercise. O que são breaks de exercise? Pausas de exercício físico. Quem falou também isso foi a... Como é o nome daquela doutora? Esqueci o nome daquela doutora. Do coisa? A Lu. Como que é o nome? Peraí, vou te mostrar aqui, ó. Aqui, gente, essa doutora aqui, ó. Não lembro o nome dela agora. Luciana, Luciana. Luciana Haddad. É uma médica aqui, né? Muito interessante esse conteúdo que ela traz. Olha, bastante conteúdo aqui, ó. 960 vídeos. Se você consumir esses 960 vídeos aqui, sua saúde vai melhorar muito, né? Enfim. Se você aplicar as coisas também, né? Excelente. O YouTube é uma ferramenta excelente, cara. É sério, sinceramente, eu não entendo como as pessoas conseguem assistir tanta porcaria com um tesouro desses na internet, né? Olha esse vídeo aqui, ó. Doing this for a minute can save your life. Fazendo isso por 1 minuto pode salvar sua vida. Meet Piva. Intense Peaks of Active Life, né? Eu falo, a doutora Maria Garcia, que é uma nutricionista e farmacêutica espanhola, que eu li o livro dela também, né? Aqui fala 1 minuto de exercício físico, né? Aqui é a doutora Maria Garcia. Doutora Maria Garcia. Essa doutora aqui, ó. Ela mesma, lá em cima. Aqui, ó. Sanas Maria Garcia. Aqui, ó. Essa daqui. Ela falou no livro dela sobre os breaks exercise, né? Que as pessoas não fazem isso, né? Por mais que treinam assim, como eu falei pra você anteriormente, elas acabam não tendo uma performance muito bem física justamente por isso. Elas treinam e ficam o dia inteiro sentadas. E ela fala de breaks exercise. Você faz uma pausa no seu tempo
no seu tempo de pausa, por exemplo, você vai estudar 50 minutos ou trabalhar 50 minutos. Aí você pausa 10 e aí vai fazer o que nesses 10 minutos, né? Você pode fazer muitas coisas nesses 10 minutos. Menos mexendo no celular, pelo amor de Deus. Geralmente você pode fazer uma atividade de casa mesmo, né? Falar, conversar com alguém. Às vezes conversar com alguém não seja a melhor opção, ok? Por que não seja a melhor opção você conversar com alguém? Porque você vai, por exemplo, alongar a conversa. Aí lascou, ela vai passar de 10 minutos e pausa, ok? E eu recomendaria que você ficasse sozinho assim, preferencialmente sozinho, e fazer, por exemplo, 5 minutos de exercício físico pesado. 5 minutos de corrida bem rápido, sabe? O máximo que você conseguir. Ou até flexões mesmo, flexões, agachamentos. Tá fazendo calistenia básica assim em casa, em casa em qualquer lugar. Tá? Não tem por que você não fazer. Ok, não tem por que você não fazer. Ok. E nesses 5 minutos restantes, você pode, por exemplo, fazer exercícios visuais, né? Da Tatiana Gabriel também. Eu vou trazer um conteúdo sobre. Eu vou trazer um vídeo sobre o conteúdo dela também. Eu vou falar exercício para os olhos. Eu ando fazendo frequentemente. E tá ajudando bastante. Ok? E você pode pensar também. Parar e respirar fundo. Né? Já que a nossa mitocôndria precisa de oxigênio, né? Você pode parar, olha pro céu, de preferencialmente. Saia de um lugar fechado, se você conseguir, ok? Olha pro céu e respira fundo. 5 minutos. E os outros 5 minutos você faz exercício físico pesado, ok? Essa pausa aí vai ser excelente para a sua saúde. Excelente mesmo. Eu sempre faço isso. E funciona realmente bastante. Bastante mesmo. Principalmente o exercício físico, né? Quando eu vi, eu já fiz 200 flexões por dia. Só fazendo durante essas pausas, né? Aí, por exemplo, coloca o ovo pra cozinhar, por exemplo. Vai dar 10 minutos pra cozinhar mais ou menos. 10 minutos correndo. Sério. Já ajuda bastante, bastante mesmo. Sabe? Aí você tira essa rotina sedentária da sua vida. Não é só você ir lá e treinar e ficar o dia inteiro com o cu na cadeira. Beleza. Ok? E é isso, resumidamente falando. Ok? São os tempos como o conforto excessivo adoece e o desconforto ativa adaptações positivas, né? Enfim. E dormir também é super importante, cara. Você vai assistir série, assista de preferencialmente de tarde. Final da tarde, assim, 17 horas até umas 19 no máximo. Beleza? Porque justamente por isso, após isso pode prejudicar o seu sono, com certeza vai prejudicar o seu sono. Ok? Se você assistir de manhã, o ideal é que você fique de manhã exposto ao ar livre. Principalmente tomando sol, se tiver sol na sua casa. Aí você vai tomar sol, você fazer bem para a saúde em diversos aspectos. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre tomar sol. E você também olhar pro céu, né? Pra você regular seu ciclo circadiano. E também ter a liberação mais de neurotransmissores ali no seu corpo. Que vale super a pena. E, realmente. Tente fazer o máximo possível isso. Trabalhar com notebook, por exemplo, tente fazer isso numa janela. Janela olhando o ar livre, assim. Beleza? Assim, aí, no caso, se está, por exemplo, está digitando tudo normal assim, aí você pode virar a cabeça assim, ó, você olha pro céu. Excelente, vai ser excelente pra você, sinceramente. Excelente. Aí você pode fazer umas pausas assim mesmo. Okay? E ajuda bastante. Ajuda bastante. Vamos continuar então. O desconforto, né? O que isso realmente significa? Desconforto, tudo que gera esforço, dor, incômodo ou resistência no corpo e na mente. Mas não é sofrimento desnecessário, é o tipo de desconforto que nos desafia, nos tira do automático, né? Exatamente como falei. Pode ser físico, mental, né? E emocional. Também acho que ela não falou sobre isso. Sobre essa parte mais da vida pessoal. Ela disse mais sobre o desconforto com base em metodologia científica. Né? Mas vamos continuar aqui então, né? Falando sobre o resto aqui. Desconforto é o motor da evolução. Sem a gente não cresceria. Tudo que te fez forte passou por dor, né? Exatamente isso. Que não nos mata, não fortalece. Ok? Entrada para o verdadeiro conforto, né? Desconforto é a entrada para o verdadeiro conforto, exatamente. Agora vamos ao impacto da junção da ciência mais a palavra conforto aqui. Beleza? Mas vamos lá então. Terminar aqui o vídeo. Ficou bastante longo, né? Bom, galera, finalizando aqui então, a gente tem a parte da ciência mais desconforto em junção, né? Palavras dizem: existe uma diferença por trás de por que você deve parar de buscar o conforto o tempo todo, né? Tipo assim, 80, 90% do seu tempo você tem que buscar o desconforto, literalmente. Né? Vamos continuar. Seu corpo foi feito para se adaptar, melhorar e se tornar antifrágil, né? Vamos ver isso aqui naquele livro. Tem um livro chamado Antifrágil, né? Deixa eu ver aqui. Antifrágil. Cadê?
desse cara aqui, ó. O Jordan Peterson também tem um livro mais ou menos aqui, ó. Nassim Nicholas Taleb, de frágil, coisas que se beneficiam com o caos. E esse aqui é mais ou menos, basicamente isso, ok? Eu farei um vídeo sobre isso também, relacionado a essa parte, ok? Inclusive a doutora até cita esse cara no livro também, né? Mas isso só acontece se você aceita e entende o desconforto, né? Aceita e entende o desconforto, né? Aceita o desconforto. No caso, esse aqui seria basicamente um sinônimo de você fazer coisas desconfortáveis, ok? Flexões profundas que o título traz, né? O mundo moderno nos ensinou que o melhor não é sentir dor, não passar fome, não suar, não esperar, não se esforçar. Mas será que isso é saúde? Não, não é saúde, eu sei. Você vai se lascar se fizer isso. Você vai ficar o dia inteiro sentado, comendo salgadinho no sofá ou na cama, né? Será que viver 100% confortável não está te impedindo de ser a sua melhor versão? Exatamente isso, né? Como falei, o ideal seria um 80 ou 90, mais ou menos, por cento desconfortável a maioria do tempo, né? Seria o mais ideal, assim. E você vai encontrar prazer no desconforto, às vezes, tá? Às vezes você encontra prazer no desconforto. Tipo assim, eu treino bastante tempo, por exemplo. Pra mim já não é mais um esforço tão grande assim, vou treinar, né? É automático, basicamente, sabe? Quer eu esteja bem, quer eu esteja mal, eu vou treinar de qualquer jeito, entendeu? Alimentação, mesma coisa, sabe? Não tem mais essa, cara. Você precisa sair dessa. E quem não faz o que deveria fazer é uma criança estúpida, sabe? E o que mais tem de hoje é adulto assim. Né? O que mais tem de hoje é adulto assim. Não seja essa pessoa, então, tá? Seja um exemplo para as pessoas à sua volta, ok? Será que o segredo da saúde não está em doses controladas de desconforto todos os dias? Sim, realmente. Dose controlada. O estresse, ele faz bem para a saúde. Em certa parte. Em certa parte, ele faz bem para a saúde. A doutora vai falar sobre isso também, e eu vou falar sobre isso também, porque tá um livro, né? Será que você está morrendo lentamente por estar se poupando demais? Exatamente, com certeza. Muito conforto demais, você vai envelhecer mais rápido, com certeza. E vai morrer mais rápido, com certeza. E vai morrer com menos qualidade também. Então, você não vai ter o máximo potencial seu. Do ponto de vista evolutivo, o ser humano evoluiu no desconforto. Caçava, corria, passava frio, dormia pouco e jogava sem querer. Eu fico impressionado com aquela questão da OMS, né? Organização Mundial de Saúde, que o mínimo é 150 minutos de exercício por semana. Agora, se não me engano, foi 300 minutos, o dobro, né? Seria, o quê? 5 horas. Né? 300 dividido por 60, 5. Ok? Né? 5 horas ali de exercício por semana. Seria bom, até que seria bom. Mas olha assim, se a gente parar pra pensar, nós fomos moldados biologicamente para fazer mais 3 horas de exercício por dia. Os caçadores-coletores faziam isso, né? Eles andavam pelo lado, subiam em árvore, pegavam um monte de coisa pesada, tinham que fazer objetos. Estava sempre atividade ali. Ou ele fazia aquilo ou ele morria. Simplesmente morria. Então ele tinha que fazer, né? E essa questão de hoje, você precisa de tanto exercício físico por dia, né? Até que vai isso, é realmente 1 hora, assim, no mínimo do mínimo, né? E olha lá, ainda como falei pra você, galera. O exercício é ideal que você faça um pouquinho de exercício a cada 10 minutos, assim. Cada 10 minutos, não, cada pausa que você for fazer, né? Pausa de 40 minutos a 1 hora, mais ou menos, assim. Tipo um pomodoro, né? E você sempre pegar esse tempo para fazer exercício. É muito, muito útil isso. E como eu falei, não adianta nada você treinar pegar uma semana inteira e sábado e domingo você ficar deitado o dia inteiro comendo porcaria. Assim, do tipo, tá? Não adianta. Entendeu? Então, eu acho antes um pouco, né? Como eu falei, 1 hora, 2 horas de exercícios por dia seria o ideal. Claro que ninguém tem esse tempo, a maioria das pessoas não tem esse tempo. Tem gente que trabalha em 2 empregos, que entra das 7 da manhã e sai às 23 horas. Né? Então, é compreensível, mas não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Você tá indo contra a biologia natural humana e você vai morrer, com certeza. Sabe? Passava o frio, né? Hoje, o frio até ajuda, né? Na hora de dormir também, tem vários estudos que mostram isso. Interessante também. Dormia pouco, né? Isso aí, no mundo moderno de hoje, né? Que troca o tempo de descanso por prazer, que não agrega nada na vida da pessoa, geralmente. E jejuava sem querer, né? Jejuava, fazia jejuns longos de dias, né? E a pessoa reclama porque ela fica com fome a cada 3 horas. Nossa, nada a ver, né? Nosso corpo só funciona direito quando passa por estímulos desafiadores, realmente. Se você não sair do zona de conforto, você não vai evoluir, realmente. Não tem o que dizer mais sobre isso, cara. Não tem o que dizer mais sobre isso. Quando a gente evita esses estímulos, o corpo não ativa os mecanismos de sobrevivência e regeneração. Com resultado, você engorda, inflama, cansa, perde de memória, adoece, envelhece mais rápido. E daí você culpa o mundo, você culpa Deus, né? Porque tem a vontade de Deus isso, que você fica doente. Né? É normal você ficar doente assim, né?
se ter problema de memória, assim, é normal ficar gordo, né? A natureza quer que a gente seja gordo, isso é verdade. Tem até um livro que fala sobre isso, que a doutora fala também. E eu vou trazer no canal sobre isso também. Mas é isso, né? Para de ocupar as coisas externas também. O Paulo Vieira tem um livro chamado Autoresponsabilidade, muito interessante. E eu vou trazer alguns vídeos sobre o livro dele. Vai valer bastante a pena, tenho certeza absoluta. Ok? E essa parte aqui, a introdução, é O Elefante na Sala. A introdução do livro. Basicamente fala a mesma coisa que eu falei anteriormente. Ok? Mas vamos ver isso aqui mais nos próximos vídeos. Claro, nos próximos vídeos. Mas seria isso daqui, ó. A introdução, O Elefante na Sala, que é a introdução do livro. Ok? Mas isso aqui é a capa geral do livro e o título, né? Que já dão basicamente tudo que o livro fala. Mas depois a gente vai esmiuçar os detalhes do livro, pouco a pouco, entendendo cada coisa ali preferencialmente, ok? Para você sair com um conhecimento bastante robusto daqui e com algumas dicas práticas também para você colocar na sua vida e já começar a melhorar a sua saúde, beleza? E seria mais isso, galera. Por enquanto aqui, paramos por aqui e vamos continuar no próximo vídeo, então, falando da introdução do livro e continuar depois os próximos capítulos dos livros, né? Acredito que vai dar bastante longa essa série aqui. E enfim, é isso. Espero que gostem, deixem nos comentários. E como falei, com esse mini curso que eu tô fazendo aqui no canal, você já vai, se você praticar todas essas dicas aqui, com certeza você vai ter uma saúde muito melhor, sabe? Eu falei, se você fizer tudo isso aqui é o básico pra saúde, o básico. Se fizer tudo isso aqui, você previne mais de 80% das doenças. E nem venha me falar que genética define a sua saúde. A genética não define a sua saúde. Diversos estudos comprovam isso já. Posso fazer um vídeo futuramente sobre isso, ok? Vamos lá então, continuar. Né? Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. E compartilhe com seus amigos, dê um like, se inscreva no canal, ajuda pra caramba, cara. Demais mesmo. E tem um e-book na descrição sobre esse assunto, ok? Sobre o ciclo circadiano, pra você pular seu ciclo circadiano e melhorar muito a sua saúde, beleza? Baixe aí na descrição e tamo junto.